Então, a gente viu, né, semana passada vimos até os beta-lactâmicos, né? Isso. E aí, então, hoje vamos entrar nas tetraciclinas, que é a primeira classe que a gente vai ver hoje, tá? Deixa só eu ajeitar aqui. Então, vamos lá. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, me interrompam, tá? Que eu ligue o microfone aí que eu respondo para vocês, tá? Então, vamos lá. As tetraciclinas, então, é uma classe de antibióticos muito utilizada, tá? Muito utilizada na medicina humana, por médicos veterinários, inclusive muito utilizada por dentistas, tá? São antibióticos muito bons e muito utilizados. Eles são, então, bacteriostáticos, né? Relembrando, então, o que são antibióticos bacteriostáticos. São antibióticos que primeiro inibem o crescimento, a multiplicação da bactéria, para depois matar ela, tá? Então, as tetraciclinas são bacteriostáticas, tá? Tetraciclina é a classe, né? Assim como nas penicilinas, tetraciclina é a classe, mas também tem um medicamento, tá? Chamado de tetraciclina. Tá aqui ele, ó. Tetraciclina, então, além de ser a classe, o grande grupo, né? Dos antibióticos, também é um tipo de antibiótico, que é tetraciclina fármaco, tá? Princípio ativo. Então, eu quero que vocês sublinhem desses aqui, quais que eu quero que vocês saibam, então. A tetraciclina, então, né? Que é a principal. A doxiciclina. Aqui, doxiciclina. E a oxitetraciclina. Tá? Essas três aqui. Deixa eu só fazer aqui. Isso aí, tá? Então, em relação... Aqui a gente tem alguns nomes comerciais, né? Da oxitetra, então, terramicina, um dos nomes, né? Tetraciclina, tetramox, tetrex e minomax, que é a doxiciclina, tá? São todas elas, todos esses antibióticos, oxitetra, tetraciclina e doxiciclina, fazem parte do grande grupo das tetraciclinas, tá? Da classe das tetraciclinas. Então, em relação às características físico-químicas das tetraciclinas, tá? São altamente, extremamente lipossolúveis, tá? Quando a gente diz que um fármaco é lipossolúvel, significa que ele se distribui muito bem nos tecidos, né? Ele tem facilidade em ultrapassar barreiras. Por exemplo, as tetraciclinas, elas conseguem atingir concentrações terapêuticas no sistema nervoso central. Então, elas conseguem ultrapassar a barreira hematoencefálica, tá? Então, são altamente ou extremamente lipossolúveis, certo? Em relação ao espectro de ação das tetraciclinas, tá? Então, elas têm, então, amplo espectro de ação, e elas têm predileção, então, por bactérias gram-positivas, tá? Então, são de amplo espectro, agem contra bactérias gram-positivas, gram-negativas e anaeróbicas, mas elas gostam mais, elas têm predileção por destruir bactérias, então, gram-positivas. O que significa quando um antibiótico ele tem predileção por bactérias gram-positivas? Significa que ele é, então, um antibiótico bem simples, tá? Bem feijão com arroz, de modo assim dizendo para vocês, então. Muito bom, tá? Mas simples, né? Bom de usar, mas simples, então, porque quando a gente diz que um antibiótico pega mais bactérias gram-positivas, que são as bactérias mais corriqueiras que se encontram nas infecções, então ele é o antibiótico mais simples, tá? Em relação às vias, tá? Vias de administração desses fármacos, das tetraciclinas, tá? Então, todas as vias, tá? Então, via oral, subcutânea, intramuscular e intravenosa. O que tem que tomar um pouco de cuidado em relação às vias das tetraciclinas? Algumas, por exemplo, a tetraciclina em si, elas têm o pH muito ácido, tá? E aí dói muito na administração intramuscular. Não que não possa ser feito, mas dói um pouco mais, tá? Por eles terem, então, ela ter o pH muito longe da neutralidade, né? Muito ácido, que a gente fala. A única exceção, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, então. A única exceção
é em relação à oxitetraciclina. Por quê? Porque a oxitetraciclina, ela só pode ser, deixa eu colocar aqui, só IE. Porque a oxitetraciclina, vocês lembram que a gente falou lá nas primeiras aulas, que existem medicações LA, ou de longa duração de ação, ou medicações de depósito, né? A oxitetraciclina, ela é uma medicação de depósito, uma medicação de longa duração de ação, por causa do veículo dela, né? Então, o veículo dela faz com que ela fique por mais tempo no organismo. Isso como regra, tá? Nunca esqueçam disso, independente do que é a medicação, se ela é antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, enfim. Se ela for uma medicação de depósito ou de longa duração de ação, só pode ser administrada pela via intramuscular, tá? Então, a única exceção das tetraciclinas é em relação à oxitetraciclina, que é, então, um antibiótico de longa duração de ação ou de depósito, e aí só pode ser administrado pela via intramuscular, tá? Porque se for administrado pela via intravenosa, por exemplo, pode levar até a óbito, tá? Excita, convulsiona e pode levar a óbito do paciente. Então, essa é a única exceção. No mais, todas as vias podem ser administradas as tetraciclinas, tá? Em relação à metabolização e excreção das tetraciclinas. Então, elas são muito metabolizadas no fígado, tá? São extensamente metabolizadas no fígado. E a excreção das tetraciclinas é também pelo fígado, tá? É principalmente pelo fígado. Então, ela é metabolizada no fígado e é excretada pelo fígado também, tá? Através da bile. E aí, tecnicamente, a gente pode dizer que é uma medicação que sai, que é eliminada, então, junto com as fezes, né? Porque ela é lançada, então, junto com a bile no intestino, né? E é eliminada. Então, lembre-se disso. O que a gente pode suspeitar? Se é uma medicação que ela é metabolizada no fígado e excretada pelo fígado, qual é o efeito colateral que pode causar? Se ela é metabolizada no fígado e ela é excretada também pelo fígado, qual que é o principal efeito colateral? Hepatotoxicidade? Isso, hepatotoxicidade. Isso aí, tá? Toxicar o fígado em função de utilizar o fígado tanto para metabolizar a medicação quanto para excretar ela, tá? Não utiliza os rins. Então, ela utiliza principalmente o fígado para metabolizar e para eliminar essa medicação. Então, um dos principais efeitos colaterais que a gente vai ver depois é a hepatotoxicidade, tá? E aí, então, vamos ao mecanismo de ação das tetraciclinas, tá? O que é o mecanismo de ação? Como a tetraciclina faz para matar a bactéria, né? Para matar a bactéria, então. E aí, esse mecanismo é um mecanismo conhecido de vocês. Vocês lembram que eu falei para vocês que tinha um mecanismo que vocês iam ver muito, né? Que a gente viu lá atrás, então. E é esse aqui, o mesmo mecanismo, tá? Qual que é o mecanismo de ação das tetraciclinas? Inibem a síntese de proteínas das bactérias, tá? Ou inibem a produção de proteínas bacterianas, tá? E como que faz isso? Ou seja, a bactéria ela não consegue produzir proteína e a gente sabe que bactéria sem proteína não sobrevive, morre, tá? E qual que é o mecanismo de ação, então, da tetraciclina? Ele é muito parecido, quase idêntico, na verdade, com o mecanismo de ação dos aminoglicosídeos. Vocês lembram que eu falei? Né, que a gente ia ver de novo esse mecanismo, e é isso, ele é muito parecido com o do aminoglicosídeo. O que a tetraciclina faz? Ela inibe, deixa eu colocar aqui então, inibe a porção 30S do ribossomo da bactéria. Tá? Então, o que a tetraciclina vai fazer? Ela inibe a síntese de proteínas das bactérias porque ela faz a inibição da porção 30S do ribossomo da bactéria, tá? Então, ela vai inibir essa porção aqui, a 30S, assim como ocorria nos aminoglicosídeos, tá? Se a bactéria não consegue produzir suas próprias proteínas, né? Porque essa porção do ribossomo, que é o órgão, a estrutura responsável por produzir proteínas, está inibido. Então, não tem proteína bacteriana, e sem proteína bacteriana, a bactéria não sobrevive, ela morre, tá?
E aí, assim, vocês podem, né, no momento que vocês forem estudar, pode surgir essa dúvida, tá? Porque se eles têm um mecanismo exatamente igual, né? Os aminoglicosídeos e as tetraciclinas, tá? A tetraciclina ela é bacteriostática, né? E o aminoglicosídeo é bactericida. Como que isso pode se eles têm um mecanismo de ação igual? Eles agem destruindo a bactéria da mesma forma, né? E um é bacteriostático e outro é bactericida. Isso, infelizmente, os livros não explicam, tá? Até hoje não foi descoberto por que um é bactericida e outro é bacteriostático, sendo que eles têm o mesmo mecanismo de ação. Eles agem da mesma forma para destruir as bactérias, tá? Então, não se explica isso. E é bem isso, tá? Eles têm um mecanismo de ação igual, porém um é bactericida e outro é bacteriostático. Certo? Porque Deus quis que fosse assim. Alguma dúvida aqui em relação ao mecanismo de ação? Bem tranquilo, né? Bem parecido com o outro, então inibe a síntese de proteínas das bactérias, por inibir, então, a porção 30S do ribossomo. Tá? Esse é o mecanismo de ação. E aí, então, os efeitos colaterais, tá? Os efeitos colaterais das tetraciclinas. Toxicidade fetal, tá? O que isso significa? Toxicidade fetal. As tetraciclinas, elas não podem ser administradas em gestantes, tá? Isso para humanos e para animais, então não pode ser administradas nem em fêmeas prenhes, né? Nem em mulheres gestantes, tá? E nem em crianças. Então não podem nem em gestantes, nem em crianças, nem em animais jovens, enfim. Por quê? Porque causa, tá? Porque a tetraciclina, ela causa hipoplasia, hipoplasia de esmalte dentário, tá? Por isso a toxicidade fetal. Então, não pode ser administrados em gestantes, tá? Porque senão o feto vai nascer com isso, e nem em crianças, né? Em bebês, enfim, crianças pequenas. Por que isso? O que significa hipoplasia de esmalte dentário, tá? Não consegue formar o esmalte do dente, tá? Ou seja, não pode formar esse esmalte, né? Deixa os dentes amarelados, quando a gente não tem a formação de esmalte dentário, tá? Porque o esmalte é a estrutura que reveste a coroa do nosso dente, né? E é ele que dá a proteção à coroa do dente, né? A proteção ao dente. E esse esmalte, ele é a estrutura mais rígida que a gente tem no nosso corpo todo, tá? O esmalte dentário é a estrutura mais rígida que a gente tem. E por que ele é tão rígido? Isso ocorre devido a um mineral, tá? Um mineral que a gente tem, então, no esmalte, que é o cálcio, tá? Então, o cálcio é um mineral que dá que confere essa dureza ao esmalte, né, do dente, que protege, então, reveste a coroa e protege o dente, tá? O que a tetraciclina faz? Ela quela. O que significa quelar? Ela atrai esse cálcio do esmalte do dente para ela, tá? Ela retira o cálcio do esmalte do dente. E aí impedindo, então, com que o cálcio forme esse esmalte dentário, né? Deixando, então, a coroa do dente suscetível a amarelamentos, tá? Então, isso em humanos tem como corrigir, né? Tem como corrigir através de procedimentos, então, odontológicos, né? Mas acontece muito, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? De crianças que têm os dentes amarelados ou os dentes pequenos que não se desenvolvem tão bem em função do uso de antibióticos, que é a tetraciclina, tá? Então, um dos principais efeitos colaterais, eu quero que vocês lembrem das tetraciclinas, é isso. Toxicidade fetal, porque causa hipoplasia de esmalte dentário. Então, não pode ser administrados em gestantes nem em crianças, tá? Além disso, hepatotoxicidade, como a gente falou, como é um fármaco que utiliza muito do fígado, né? Ela acaba sendo metabolizada e excretada pelo fígado, então ela é tóxica ao fígado, porque quanto mais uma medicação usa de um órgão, mais ela lesiona, né? Mais ela danifica esse órgão, então ela é hepatotóxica, tá? Pode causar irritação no local da aplicação, porque como eu falei para vocês, elas têm, algumas são muito ácidas, né? Então podem causar irritação, tá? E fototoxicidade, que a gente viu, são aquelas lesões de pele que, quando expostas ao sol, elas pioram, tá? Então, esses são os efeitos colaterais. De principal, eu quero que vocês lembrem, então,
a hipoplasia do esmalte dentário, tá? E a hepatotoxicidade, que são, então, os principais. Alguma dúvida, pessoal, em relação às tetraciclinas? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Tranquilo, né? Eu falei para vocês, os primeiros eram os piores, né? Agora vai ficando mais tranquilo as classes. Então, entramos em outra classe, tá? Que são os macrolídeos, tá? Grande classe, grande grupo, macrolídeos, tá? E aí, dentro dos macrolídeos, quem que eu quero que vocês sublinhem, que vocês anotem, tá? Eritromicina. A eritromicina foi o primeiro, então, macrolídeo descoberto, tá? E a azitromicina, famosa azitromicina, ou famoso astro, né? Nome comercial astro, muito, muito, muito utilizado, né? Então, muito utilizado na medicina, na odontologia e na medicina veterinária, tá? Então, são fármacos, são antibióticos bacteriostáticos, tá? Bacteriostáticos. Por que isso? Por que que diz aqui em altas concentrações, tá? Entre parênteses. De modo geral, os macrolídeos são bacteriostáticos, tá? Eles inibem primeiro o crescimento, a replicação bacteriana, para depois matar a bactéria. Só que quando eles são administrados em altas concentrações, tá? Em doses muito altas, eles se tornam bactericidas, tá? Só que assim, as concentrações que a gente toma, as doses terapêuticas, vamos falar assim, são bacteriostáticas, mas se a gente elevar muito a dose, pode se tornar bactericida, tá? Essa é uma particularidade dos macrolídeos. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, em altas concentrações, se torna, então, bactericida. Mas, de modo geral, nas doses terapêuticas é bacteriostático, tá? Características físico-químicas dos macrolídeos, então, tá? São altamente lipossolúveis, tá? Conseguem, então, atravessar a barreira hematocefálica, se distribuem muito bem entre os tecidos, tá? E uma característica importante, importantíssima, que eu quero que vocês prestem atenção dos macrolídeos, tá? Os macrolídeos, eles conseguem penetrar no interior de fagócitos. Tá? Então, os macrolídeos, além de eles serem altamente lipossolúveis, atravessarem barreiras, como a barreira hematoencefálica, eles também são capazes de penetrar no interior de fagócitos, tá? Quem que são esses fagócitos? O que que são fagócitos? São os macrófagos, tá? Os macrófagos são células brancas, então são células brancas, são células de defesa do nosso organismo, que têm a função de fagocitar substâncias estranhas, como, por exemplo, bactérias, fungos, parasitas, tá? Então, a função dos fagócitos ou dos macrófagos é fagocitar, então, bactérias, substâncias estranhas, como bactérias, fungos e parasitas, tá? Como que o macrolídeo age? O macrolídeo, ele consegue penetrar no interior desses fagócitos, tá? Mas ele não destrói eles. O que que ele faz? Ele não mata os fagócitos, ele potencializa a ação dos fagócitos, né? Ou seja, isso é muito bom, porque os fagócitos já estão ali para fagocitar coisas estranhas, como as bactérias, por exemplo. É uma célula de defesa do nosso corpo. Quando o antibiótico entra dentro do fagócito, ele potencializa a ação desse fagócito, tá? Faz com que ele seja ainda mais eficaz, com que ele fagocite ainda mais bactérias ou substâncias estranhas, tá? Então, por isso, é um antibiótico tão bom, porque além dele ser lipossolúvel, ele consegue penetrar no interior desses fagócitos, potencializando eles, tá? Potencializando, então, as nossas células de defesa, a fagocitar as bactérias, tá? Então, uma particularidade dos macrolídeos. Em relação ao espectro de ação, tá? Espectro de ação dos macrolídeos, então, amplo, tá? Porém, deixa eu falar para vocês, os primeiros macrolídeos que foram descobertos, tá? Eles gostavam mais de bactérias gram-positivas. Então, por exemplo, a eritromicina é um antibiótico, um macrolídeo que foi descoberto lá no início, e ela tem predileção, então, por bactérias gram-positivas, tá?
Só que a azitromicina, por exemplo, que é um macrolídeo que foi descoberto mais recentemente, ela age mais contra gram negativo, que a gente sabe quanto mais recente, mais potente, é porque age mais contra gram negativo, tá? Por isso a azitromicina, o astro, é tão maravilhoso, é tão bom e é tão utilizado, tá? Porque então, os primeiros eles agiam mais contra gram positiva e agora os mais recentes contra gram negativa, tá? Então, eritromicina gram positivo, né, age mais contra gram positivo, enquanto que a azitromicina age mais contra gram negativo, porque ela é mais potente, tá? Ela foi descoberta mais recentemente. E aí, então, a azitromicina está sendo muito utilizada, né, agora nesse último ano de pandemia, nas infecções, então, aí, pelo coronavírus, né, pelo Covid-19. E por que se utiliza? Se utiliza a azitromicina contra bactérias oportunistas, né? Porque a gente sabe que o vírus do Covid, ele acaba baixando a imunidade e o organismo fica mais predisposto, então, a infecções bacterianas secundárias. Por isso é utilizada a azitromicina. Mas a gente sabe, já teve vários estudos sobre isso, que a azitromicina não tem efeito nenhum sobre o vírus ou sobre a doença, tá? Ela vai ter efeito se tiver uma contaminação bacteriana secundária, não contra o vírus. Ela não age contra o vírus, contra o Covid, tá? Só então contra bactérias, infecções oportunistas bacterianas secundárias, tá? Vias de administração, tá? Todas as vias. E da mesma forma com que as tetraciclina, elas têm que ter um pouco de cuidado na administração intramuscular, porque elas também são ácidas, tá? Os macrolídeos também são ácidos, são irritantes, tá? E aí dói bastante pela via intramuscular. Não que não pode ser utilizado. A única contraindicação é que vai doer um pouco mais, tá? Pode ser utilizada, mas é bom, se puder evitar, melhor, para evitar, então, que o paciente sinta dor na hora da aplicação, da administração desse fármaco, tá? Porque ela é bem irritante em função de ter esse pH mais ácido, tá? Metabolização e excreção, então, dos macrolídeos, tá? Ela é extremamente, então, metabolizada no fígado, muito metabolizada no fígado, tá? E a excreção também é pelo fígado através da bile, tá? Então, da mesma forma, é metabolizado no fígado e é excretado pelo fígado através da bile, tá? Então, usa muito o fígado, assim como as tetraciclinas, tá? Metabolizada e excretada pelo fígado. E aí, mecanismo de ação, tá? Mecanismo de ação dos macrolídeos, tá? Então, da mesma forma, falei para vocês que vocês iam ver muito, né? Inibe a síntese de proteínas das bactérias, tá? Inibe a síntese de proteínas das bactérias. Isso vocês já conhecem, né? Vocês já conhecem isso. Agora, olha o mecanismo, tá? Os macrolídeos, os antibióticos macrolídeos, o que eles fazem, tá? Eles inibem a porção 50S do ribossomo bacteriano. Então, até agora, todos que a gente tinha visto, eles inibiam a porção 30S do ribossomo, né? E agora, então, os macrolídeos, eles vão inibir a porção 50S, tá? Então, eles inibem a síntese de proteínas das bactérias, inibem a produção de bactérias, né? De proteínas das bactérias, porque eles inibem a porção 50S do ribossomo da bactéria, tá? E aí, bactéria sem proteína, como eu falei para vocês, não sobrevive, morte bacteriana. Então, o mecanismo de ação de macrolídeos inibem a síntese de proteínas das bactérias através da inibição da porção 50S do ribossomo bacteriano, tá? Que é responsável pela produção de proteína bacteriana. Certo? E os efeitos colaterais, então. Efeitos colaterais dos macrolídeos, tá? Alguém daqui já tomou azitromicina, ou astro, né? Qual que é o principal efeito colateral? O que vocês sentiram? Se alguém daqui já tomou azitromicina e teve algum efeito colateral?
Ou não? Ninguém tomou? Então, a azitromicina é o principal efeito colateral, tá? E é, assim, muito relatado em pessoas que tomam, na maioria das pessoas, na verdade, causa isso, são os efeitos colaterais gastrointestinais. O que que é? O mais comum, dor de estômago, tá? Causa muita dor de estômago, pode causar diarreia, pode causar vômito, tá? Então, os principais efeitos colaterais são os gastrointestinais. Muito, muito relatados. Isso aqui não é o que eu falei para vocês, que algumas coisas são de livros, algumas coisas não acontecem. Os efeitos gastrointestinais nos macrolídeos, né, como por exemplo da azitromicina, é muito, muito característico, tá? Então acontece bastante. Além disso, hepatotoxicidade, né? Por quê? Porque ele é, então, metabolizado e excretado pelo fígado. Então, ele pode ser tóxico ao fígado, tá? Cefaleia em algumas pessoas, então, que é a dor de cabeça. E urticárias, que são, então, aquelas lesões avermelhadas que coçam, tá? Podem causar em algumas pessoas, tá? E aí, aqui do lado, a gente tem, ó, que pode ocorrer, então, tromboflebite. O que que é tromboflebite, tá? Tromboflebite é a inflamação do vaso sanguíneo. E pode ocorrer por quê? Em função dela ser muito ácida, tá? Assim como eu falei para vocês, que na administração intramuscular ela dói por ser ácida, não significa que pela veia ela não vai doer, tá? Porque ela é tão ácida que ela pode acabar irritando o vaso sanguíneo, tá? Isso significa tromboflebite, inflamação ou irritação do vaso sanguíneo, e aí pode causar dor ou desconforto também, tá? Então, esses são os efeitos colaterais dos macrolídeos. E aí, agora, tem uma boa notícia, porque acabamos os macrolídeos, né? E aí entramos nas lincosamidas, tá? Só que as lincosamidas e as streptograminas, tá? São duas classes diferentes, então lincosamidas e streptograminas. Elas são classes idênticas aos macrolídeos, tá? São idênticas aos macrolídeos, idênticas à azitromicina. Tanto, então, no espectro de ação, nas vias, metabolização, características físico-químicas, elas são iguais. Então, eu não vou repetir tudo para vocês, né? Falar tudo as mesmas coisas, e vou falar só o que tem de diferente, tá? Então, o que que tem de diferente? Claro, o nome dos fármacos, né? Então, aqui das lincosamidas, quais que eu quero que vocês anotem, tá? Então, são elas, então, a lincomicina, tá? Lincomicina, então, e a clindamicina, que são os dois antibióticos principais das classes das lincosamidas, tá? Então, eles são, no resto, eles são iguais, então, aos macrolídeos que a gente viu até agora, tá? E, então, o que eu quero que vocês lembrem? As principais diferenças, que os três são iguais, tá? Principais características, vamos dizer assim. Então, macrolídeo, lincosamida e streptogramina são idênticos, tá? Segunda coisa, então, das lincosamidas, que eu quero que vocês saibam, são a lincomicina e a clindamicina, tá? E a clindamicina, ela tem uma particularidade, que eu quero que vocês anotem, então, tá? A clindamicina, ela tem uma particularidade que ela é igual a um fármaco que a gente viu lá no início. Se não me engano, foi na primeira ou na segunda classe que a gente viu. Que eu falei para vocês que pouquíssimos antibióticos agiam sobre esse tipo de bactéria, tá? E, na verdade, que são potencialmente efetivos contra esse tipo de bactéria, só tem dois tipos. E um é a clindamicina. Então, o que a clindamicina faz? Ela age contra bactérias anaeróbicas, tá? E aí, vocês lembram qual é o antibiótico que age contra anaeróbica? A gente viu lá no início. Só ele que a gente viu até agora age contra anaeróbica e a clindamicina agora. Vocês lembram? Alguém saberia me dizer qual que é? Bem importante, vocês precisam saber disso, porque são só dois que
que são efetivos contra bactérias anaeróbicas? As sulfas? Não. Começa com M. Metronidazol? Metronidazol, muito bem, tá? Então, os únicos 2 antibióticos que eles têm, eles atingem concentrações efetivas para matar bactérias, que a predileção deles é por bactérias anaeróbicas, é a clindamicina e o metronidazol, lá na classe dos benzimidazóis, tá? Então, a clindamicina tem essa particularidade que ela age contra bactérias anaeróbicas, tá? Bem importante isso. Ela foca, então, em bactérias anaeróbicas, tá? E aonde que a gente tem bactérias anaeróbicas geralmente, né? Geralmente se tem... O que são bactérias anaeróbicas? Que não necessitam de oxigênio, né? Para sobreviver. Aonde que é comum encontrarmos, então, bactérias anaeróbicas? Por exemplo, em abscessos, tá? O que é um abscesso? É uma cápsula repleta de pus, né? Então, não tem oxigenação ali dentro. Então, geralmente se tem bactérias anaeróbicas em formação de abscesso, tá? Em abscessos, em infecções orais, tá? Bem comum encontrar bactérias anaeróbicas, porque a gente passa na maior parte do tempo com a boca fechada, né? Ou deveria, pelo menos. Então, se encontra bactérias anaeróbicas na boca, tá? E infecções intestinais, bactérias intestinais que eu digo não da flora normal intestinal, bactérias patológicas, né? Que se encontram no intestino, então geralmente são anaeróbicas, tá? Então, são antibióticos muito bons, porque eles têm essa particularidade que os outros não têm, né? De agir muito bem, né? Efetivamente contra bactérias anaeróbicas, tá? Então, essa é uma particularidade. E em relação, só isso das lincosamidas, tá? O mecanismo de ação é o mesmo, vias, efeitos colaterais também, tá? Mesma coisa. E das streptograminas, eu quero que vocês anotem, então, que é a quinupristina, tá? O único. Então, só isso, não tem nenhuma outra particularidade, tá? Eles são idênticos, então, aos macrolídeos, tá? Ó, inibem a síntese de proteínas das bactérias porque eles inibem a porção 50S do ribossomo da mesma forma, tá? E aí, então vocês lembrem na hora de estudar, né? Que macrolídeos, lincosamidas e streptograminas são idênticos, tá? Tudo é igual. E aí, agora entramos, então, nos glicopeptídeos, tá? Glicopeptídeos, então, quero que vocês anotem aqui, vancomicina, tá? Vancomicina é o principal representante, então, da classe dos glicopeptídeos, tá? Então, a vancomicina, ela é bactericida, ou seja, mata a bactéria imediatamente, tá? Em relação a características físico-químicas das vancomicinas, dos glicopeptídeos, eles são lipossolúveis, tá? São lipossolúveis, mas não tanto. Ou seja, eles podem ultrapassar a barreira hematocefálica, como podem não ultrapassar, tá? Eles são lipossolúveis, mas não são extremamente lipossolúveis, tá? Eles têm certa facilidade, mas não têm uma super facilidade para se distribuir, tá? Espectro de ação dos glicopeptídeos, então, amplo, tá? Amplo espectro de ação, tá? Com predileção por bactérias gram-positivas. Tá? Então, vancomicina age muito bem, então, contra bactérias gram-positivas, tá? Geralmente, quando que a gente usa a vancomicina? A vancomicina é muito utilizada em casos de pessoas que desenvolvem resistência às penicilinas, ou a classe dos beta-lactâmicos, né? E aí, o principal uso da vancomicina é quando uma pessoa desenvolve, então, resistência às penicilinas, e aí se utiliza a vancomicina, é o principal uso dela, tá? Vias dos glicopeptídeos. Então, principalmente vias parenterais,
tá? O que isso significa? Quando a gente fala que uma via parenteral, são vias que não usam o trato gastrointestinal, tá? Então, pode ser utilizada pela via intramuscular, subcutânea e intravenosa, tá? Então, não se usa pela via oral, tá? Se usa mais por vias parenterais que evitam o trato gastrointestinal. Metabolização e excreção dos glicopeptídeos, então, eles são pouco ou nada metabolizados no fígado, tá? Então, geralmente eles são excretados nos rins de forma pura ou inalterada, tá? Praticamente não sofrem nenhuma metabolização hepática e são, então, eliminados, excretados pelos rins através da urina de forma pura ou inalterada, tá? E aí, o mecanismo de ação, tá? O mecanismo de ação dos glicopeptídeos, então, eles inibem, tá? Inibem a síntese da parede celular das bactérias, tá? Inibem a formação da parede celular das bactérias, tá? Como isso? Eu vou escrever aqui para vocês, então. Então, como que os glicopeptídeos inibem a formação da parede celular das bactérias? Eles impedem a deposição de minerais ou de íons na parede celular da bactéria. Quem que são esses minerais ou esses íons? O magnésio e o potássio, tá? Então, se não tem deposição de íons, de minerais na parede celular da bactéria, não tem parede celular bacteriana. E se não tem parede celular bacteriana, morte da bactéria, tá? Então, diferente daquela classe que a gente viu que inibia a síntese da parede celular através da inibição lá dos peptidoglicanos, né? Dessa forma não tem nada a ver. Então, como que os glicopeptídeos eles agem? Eles inibem a síntese da parede celular das bactérias através do bloqueio, né, do impedimento da deposição de minerais na parede celular, como por exemplo o magnésio e o potássio, tá? Se não tem deposição de íon na parede celular, não forma a parede celular da bactéria e aí a bactéria morre, tá? Esse é o mecanismo de ação, então, dos glicopeptídeos. E efeitos colaterais, então, efeitos colaterais dos glicopeptídeos. Então, flebite, por ser uma medicação ácida também, tá? Então, ela pode causar irritação do vaso sanguíneo, né? Inflamação do vaso sanguíneo. Algumas pessoas relatam, então, calafrios, né? Depois de tomar, então, esses medicamentos. Alterações hematológicas, né? O que são as alterações hematológicas? Alterações nos exames de sangue, então, dessas pessoas que tomam, né? E não necessariamente elas estão doentes. Mal-estar, né? Febre e prurido. O que significa prurido? Alguém sabe dizer? Coceira. Coceira, tá? Muitas vezes no local da aplicação, tá? Causa coceira. Então, prurido, muito bem, é coceira, tá? Esses são os efeitos colaterais dos glicopeptídeos. E aí, agora, a gente vai falar sobre a última classe da aula de hoje, tá? Que são os anfenicóis. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Então, classe grande grupo anfenicóis, tá? E aí eu quero que vocês saibam, então, sobre o cloranfenicol e sobre mais dois, que são os mais comuns. Então, que não estão aqui. Então, esses três são os principais, tá? Então, tianfenicol, florfenicol e cloranfenicol, tá?
São antibióticos bacteriostáticos, ou seja, eles vão inibir o crescimento bacteriano para depois matar a bactéria, tá? Características físico-químicas. Os anfenicóis, eles são altamente lipossolúveis, uma classe muito utilizada em casos de meningite, porque tem muita facilidade em ultrapassar a barreira hematoencefálica, tá? Então, se distribui muito bem nos tecidos e ultrapassa muito bem barreiras, principalmente a barreira hematoencefálica, tá? Espectro de ação dos anfenicóis. Então, amplo espectro de ação. Com predisposição por bactérias gram-negativas, tá? Quando a gente sabe que um antibiótico age mais contra bactérias gram-negativas, significa que ele é muito potente, tá? Então, é um antibiótico bem potente, porque ele age contra bactérias gram-negativas. Vias de administração dos anfenicóis, então, todas as vias. Via oral, subcutânea, intramuscular e intravenosa, tá? Então, todas as vias podem ser utilizadas sem problema nenhum, sem nenhuma particularidade, nenhuma exceção, pode ser utilizada todas as vias. Metabolização e excreção dos anfenicóis, então, tá? Eles sofrem leve metabolização no fígado, tá? Leve metabolização hepática e é excretado pelos rins através da urina, tá? Então, boa parte sofre metabolização, boa parte não sofre, tá? Então, leve metabolização hepática e é eliminado, excretado pelos rins através da urina, tá? Então, esses são os principais: tianfenicol, florfenicol e cloranfenicol. E o mecanismo de ação, então, mecanismo de ação dos anfenicóis, tá? Eles inibem, então, a síntese de proteínas das bactérias, através do quê? Através da inibição, então, bloqueiam a porção 50S do ribossomo da bactéria, tá? Da mesma forma como os outros que a gente viu, né? Como os macrolídeos, as lincosamidas, né? As streptograminas também. Então, ela vai inibir a síntese de proteínas das bactérias, a produção de proteínas bacterianas, através da inibição da porção 50S do ribossomo da bactéria, tá? Então, inibe a porção 50S do ribossomo. Através disso, inibe a produção de proteínas das bactérias, e aí a bactéria sem proteína, ela morre. Certo? Bem simples, né? E os efeitos colaterais, então, efeitos colaterais dos anfenicóis. Então, efeito colateral, síndrome cinzenta do recém-nascido, tá? O que isso significa? Não pode ser aplicado, é um antibiótico que não pode ser aplicado em recém-nascidos, tá? Em bebês recém-nascidos, porque ele pode causar essa síndrome cinzenta do recém-nascido, tá? O que significa isso? É aquele feto que pode ficar acinzentado, tá? Ou, por exemplo, aqui tem cianose. Cianose significa falta de oxigênio. Então, a gente sabe que as nossas mucosas, elas têm que ser rosadas. Quando a gente fala que uma mucosa tá cianótica, significa que ela tá arroxeada, tá? Acinzentada, arroxeada. E em bebês recém-nascidos pode causar, então, essa falta de oxigenação e o bebê se torna, então, acinzentado ou arroxeado em função dessa falta de oxigênio, tá? Então, não pode ser utilizado em recém-nascidos, não pode ser administrado em recém-nascidos, tá? Além disso, pode causar estomatite. O que é estomatite? São as famosas aftas, né? Então, lesões na mucosa da boca, na mucosa oral, né? São chamadas estomatite. Dentistas ouvem muito, caracterizam assim também, né? Estomatite são as lesões na mucosa oral. Glossite. O que é glossite? É uma lesão, então, na língua, uma ferida na língua, tá? Então, glossite, ferida na língua, estomatite,
ferida, então, na mucosa oral. Distensão abdominal, algumas pessoas relatam ter, então, distensão abdominal, tá? E anemia aplásica. O que significa anemia aplásica? O antibiótico, ele pode destruir, aqui, ó, destruir a medula óssea, tá? E quando a gente tem um antibiótico, um fármaco que destrói a medula óssea, né, que pode destruir, como eu falei para vocês, não é que vai acontecer em todos os casos, né, mas que pode vir a destruir, né, significa que a gente tem, então, impede a produção de hemácias, que são as células vermelhas, né, e aí a gente tem uma anemia, então, glóbulos brancos, que são as células de defesa, então a gente fica imunodeprimido, né, com uma imunossupressão, então, no sistema imunológico, e diminuição de plaquetas, porque a medula óssea é responsável por produzir tudo isso, né, produzir as células vermelhas, as células brancas e, então, as plaquetas. Então, anemia aplásica significa, então, destruição da medula óssea, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tudo certo? E aí, a partir daqui, por isso que eu falei para vocês que a nossa aula ia ser um pouco mais curta hoje. A partir daqui, vão ter, então, peptídeos não ribossomais, rifampicina e rifocina, lipodespepsipeptídeos, oxazolidinonas, não dá nem para falar, e nitrofurantoína, tá? Por que esses antibióticos eu falei para vocês que a gente não vai ver? Eu não vou passar eles para vocês, tá? Por quê? Esses antibióticos, eles são o que é de última geração, tá? Eles estão sendo descobertos, né? Agora, eles são muito recentes, eles são de última geração e eles são mais, né? Praticamente de uso exclusivo hospitalar, tá? E aí, o que eu quero que vocês façam, tá? Para ser, então, a última nota, né? Para somar na prova de vocês. Eu não vou cobrar esses últimos na prova, tá? A partir de peptídeos não ribossomais, eu não vou cobrar na prova, justamente por isso, porque eles ainda estão em estudos, são muito recentes, tá? E são basicamente de uso hospitalar. Mas eu vou cobrar no trabalho. Então, o que eu quero que vocês saibam? Eles estão aqui nos slides e o que eu quero que vocês façam, tá? Eu quero que vocês escrevam como a gente fez, como eu falei para vocês até agora das outras classes, tá? Por exemplo, aqui, ó, dos anfenicóis, tá? Então, vocês vão colocar lá a classe e o que é? Se eles são bacteriostáticos, bactericidas, as características físico-químicas, espectro de ação, vias, metabolização e excreção, mecanismo de ação e efeitos colaterais, tá? Então, eu quero que vocês façam dessa forma, a partir desse até o último, aí, então vocês vão ver aqui, ó. Então, quais são os fármacos, né? Primeiro, quais são os fármacos, se é bactericida ou bacteriostático, as características, tá? Como a gente viu até agora das outras classes. Assim, uma folha por classe, tá? Não precisa mais do que isso, bem direto, assim, as informações. E aí, então, isso vai valer aquele último ponto da prova de vocês. Então, lembre, não vai cair na prova esses antibióticos, tá? Essas classes, mas vale nota na prova, né? Não vai estar na prova, mas vai valer nota para a prova através do trabalho, tá? E aí, eu vou dar para vocês me mandarem, como vocês têm a prova na semana que vem, para vocês me mandarem até o dia 3, que é na segunda-feira. Pode ser? Que aí vocês não ficam com isso junto para o dia da prova, né? Vocês têm um tempinho a mais aí para fazer, para não se confundirem também. Então, vocês me enviem até o dia 3, tá? Deixa eu anotar aqui. Então, até dia 3/5, tá? Para vocês me enviarem o trabalho.